A paz do Senhor Jesus, os amados irmãos. Eu me chamo pastora Aniele Inês. Neste momento, eu quero deixar uma palavra para o seu coração, primeiramente. Em Isaías 43:13. Se antes que o dia existisse, eu sou, e não há ninguém que possa livrar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Amados, eu vou falar um pouco do meu testemunho de vida, a qual o Senhor ele tem feito sobre a minha vida, sobre a minha casa. Aleluia. Eu vim de uma família bastante humilde, uma família conturbada, aleluia, glória a Deus, de uma religião a qual eu não vou citar o nome, aleluia. E eu passei muitos anos da minha vida fazendo parte dessa religião, a qual essa religião veio de berço. E no decorrer deste tempo, glória a Deus, aleluia, eu me afastei dessa religião por um tempo. E no decorrer do longo da minha vida, eu passei a conhecer o mundo do crime, a qual eu fiquei 7 anos aprisionada neste mundo do crime, no mundo do tráfico, aonde ali eu achava que aquele dinheiro fácil trazia alegria para mim, trazia bens materiais para mim. E ali eu praticamente possuída pelo tráfico, aleluia, glória a Deus. E no decorrer desta vida minha, no mundo do crime, eu conheci o presídio, a qual eu fazia coisas absurdas ali dentro. Foi aonde eu conheci o pai dos meus filhos de hoje. E ali, naquele mundo ali do crime, do tráfico, eu ali visitando ele naquele presídio, aleluia, glória a Deus, foi aonde eu engravidei, tive meu filho, meu primeiro filho, que chama Caio Brendo, e ali ele ficou 2 para 3 anos aprisionado, e ali com certo dia ele saiu do presídio, a qual eu e ele começou a fazer coisas erradas aqui fora, onde a gente partiu para o lado do roubo. E ali eu me entreguei a minha vida totalmente à criminalidade, ao crime. E ali o diabo ele já tinha possuído a minha vida, ali eu já não tinha medo, aleluia, mas havia alguém que orava por mim. Esse alguém é minha mãe. A minha mãe, ela é conhecedora da palavra. Ela veio de uma religião, né? E ali, ela foi para outra religião. Aleluia. Ela foi da religião da presbiteriana e ali ela desviou os passos dela para outra religião. Devido a gente passar muitas dificuldades da vida, o meu pai havia me rejeitado desde o ventre da minha mãe. E ali ela passando por certas dificuldades da vida foi aonde ela achou o recurso para ir para esse lado obscuro, para essa religião. Aleluia. Só que a minha mãe ela nunca perdeu a fé, por mais que ela foi para outra religião. E ali, eu creio que ali ela dobrava o joelho dela e orava por mim. A minha filha está saindo. Louvado seja Deus, eu creio que ela vai voltar. Aleluia. E havia um chamado na minha vida. A minha família olhava para mim e falava, não, aquela ali não tem mais jeito. Não, aquela ali já é um projeto falido. Eu não sei você que está aí do outro lado, talvez você olha para o seu filho e você acha que não tem saída. Talvez você olhe, aleluia, para alguém da sua parentela, você acha que não tem saída. Talvez você olhe e acha que é um projeto falido. Não. O Senhor ele tem o poder de libertar, o Senhor ele tem o poder de transformar, porque a palavra foi falada aqui, agindo ele quem impedirá. Então há ninguém que possa impedir o agir de Deus na sua vida.
Aleluia. E eu ali possuída pelo mundo do crime, aleluia, comecei a conhecer estelionatário. Foi aonde eu me aprofundei no mundo do crime. Ali eu achava que não tinha mais saída. Ali a bandidagem já tinha decretado o meu fim. Eu lembro como se fosse hoje. Eu ali estava sendo ameaçada. Aleluia. E naquele exato momento ligaram para minha mãe: tira sua filha daqui, porque senão ela vai morrer. Aleluia. E ali o meu tio rapidamente já juntou, já me colocou no carro e vamos tirar ela daqui, porque senão ela vai morrer. Irmãos, foi cena de terror. E ali eu com bastante medo, eu falei: ó, o Senhor está me guardando. Eu creio que tem uma promessa sobre a minha vida. Só porque ali eu não estava dando ouvido à voz do Senhor. E ali eles me resgataram, me levaram para outra cidade, Goiatuba, o interior. E ali eu fiquei 2 meses naquele interior. E como eu estava possuída pelo inimigo, eu fiquei desacreditada. Eu voltei para o Goiás, para Goiânia. Aleluia. Voltei para cá e continuei fazendo a vontade de Satanás. Continuei a praticar o tráfico. E ali eu pegava quantidades muitas de droga, muitas quantidades. E ali foi virando uma bola de neve. Aleluia. Foi a qual, um certo dia, a gente foi para um setor chamado Jardim dos IP. Ali, eu não sei se os irmãos conhecem, ali é um setor a qual, há muito tempo atrás, ali eles matavam, esquartejavam e jogavam os corpos ali. E eu ali, morando ali naquele setor, eu lembro que a gente morava numa casa bem de esquina, numa descida que não tinha saída. E ali eu ainda envolvida no tráfico, envolvida, e devendo, traficante. E ali eu falava: Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Eu preciso que o Senhor me tira desse cativeiro, eu preciso de força. E ali eu não tinha força, porque ali eu já estava aprofundada no tráfico. Aprofundava nas drogas, da bebida, na cachaça. E ali eu sempre pedi a Deus força: Senhor, me dá força, porque eu quero sair desse lamaçal, eu quero sair deste pecado. Eu não quero morrer sem a minha salvação. Aleluia. E ali um certo dia, o meu filho, o mais velho, me chamou para ir para a igreja. E eu não gostava de crente. Eu falava: eu não vou, porque eu só faço rir. Eu não gostava de crente. E ali, ele insistindo para mim ir para o culto. E aí, eu senti um aperto muito grande do meu coração. Foi aonde eu fui para a igreja. E por incrível que pareça, foi um culto de quinta-feira, foi um culto de libertação. E ali eu cheguei, sentei na cadeira e meditei. Eu falei: Senhor, já que o Senhor me trouxe aqui, eu quero que o Senhor fale comigo nesta noite. E eu lembro como se fosse hoje, o Senhor usou uma serva dele e falou para mim: você é chamada desde o ventre da sua mãe. Tu és minha e eu não abro mão de ti. Grandes livramentos eu te dei. Eu te livrei da morte. Não foi uma e nenhumas vezes. E realmente o Senhor me livrou da morte 7 vezes. Porque não era para mim estar viva aqui, é porque havia uma promessa sobre a minha vida. Ali já tinha decretado a minha morte. Ali eu lembro como se fosse hoje. Porque nesse mundo, irmãos, da criminalidade, ali você não tem amigo. Ali você não tem amigo. Ali eles batiam nas suas costas e falavam que estava contigo. Não. Não. Então eu quero te dizer, às vezes, Jó, você está aí do outro lado escutando este testemunho. Às vezes bate do seu ombro e fala: eu estou contigo, eu não abro mão de ti. É mentira. Porque amigo para bebedeira você tem. Agora eu quero ver um amigo estar do seu lado quando você estiver, aleluia, no leito de enfermidade. Não tem. E eu lembro como se fosse hoje, o último livramento que Deus me deu.
O último assalto que eu fui fazer ali em Bela Vista de Goiás. Eu creio ali que foi a própria mão de Deus que me guardou. Deus, ele me colocou um medo tão grande. Eu falei para o meu esposo, eu falei assim, eu não vou. Você fica e eu vou embora, eu não vou ficar aqui não, que eu vou morrer aqui agora. E eu fui embora. Irmãos, Deus, ele me guardou de uma forma tremenda. Passou umas 3 horas, eu tentando falar com meu esposo, eu não conseguia. Tentando falar, não conseguia. No outro dia, aleluia, eu falei, eu vou ligar nas delegacias para me saber. E foi dito e certo, ali a mão de Deus, ele me guardou. Ali a polícia pegou ele, voltou para a cadeia. Então ali eu pude ver que foi a mão de Deus sobre a minha vida. E voltando. Aí na quinta-feira, que meu filho insistiu bastante, que eu fui para o culto, Deus tomou a serva de Deus para falar comigo tremendamente. E falou para mim, tu és minha, eu não abro mão de ti. Eu te quero no centro da minha vontade, fazendo a minha obra. Através do teu testemunho, você vai ganhar almas que estão aprisionadas. Almas que estão aprisionadas naquele calabouço. Mulheres que estão aprisionadas na prostituição. O seu testemunho você vai ganhar. E ali Deus usou ela e ela apontou o dedo da minha cara. Falou assim, se tu recuar o teu chamado, eu toco em um dos teus. Ali eu já baqueei toda. E ali naquele momento, eu levantei a mão e aceitei a esse Deus maravilhoso, a qual eu não conhecia, porque eu vim de uma religião totalmente diferente, a qual eu não conhecia esse Deus. E hoje, eu conheço esse Deus que ele liberta, que ele transforma, que ele faz além aonde a nossa mão não alcança. O Senhor, ele me curou de uma doença, a qual eu achava que não tinha cura. O Senhor, ele me curou. Ele me curou de uma hepatite a qual eu achava que não tinha cura para mim. Ali a minha família, irmãos, a minha família ficava com nojo até de beber do copo da minha água. Eles ficavam com nojo. Mas eu sabia que eu precisava passar por esse processo, para hoje eu estar contando esse testemunho. O Senhor me curou da depressão, a qual eu tive depressão na gestação, a qual eu engravidei no presídio, a qual eu rejeitei esta criança no meu ventre. Eu tive que passar por todas essas dificuldades da minha vida para mim estar de pé hoje. Aleluia. E no decorrer de eu estar na presença do Senhor não foi fácil. Eu tive que passar por percas. No ano de 2023, irmãos, eu perdi meu filho de 13 anos. O filho que Deus me deu, eu perdi ele com 13 anos. E logo após, eu nem chorei a dor do luto, já passei por outro luto. Com 3 meses eu perdi o meu pai. O meu pai, ele foi uma pessoa que me rejeitou. O meu pai, ele insistiu bastante para minha mãe ter me abortado. Só que a minha mãe não. Ela falou, não, essa aí é minha filha, essa daí tem promessa, eu vou cuidar, eu vou zelar. Então eu fui uma menina rejeitada desde o ventre da minha mãe. E o meu pai, com 3 meses que eu perdi o meu filho, meu pai veio a óbito também. E eu ali perguntando para o Senhor, Senhor, por quê? O Senhor falava para mim no meu coração, através da sua ferida, vou eu curar outras mulheres. E ali no decorrer desses 2 lutos que eu passei, veio a perca do meu irmão, uns 6 meses após. Então, em 1 ano, eu tive essas 3 percas. A última foi do meu irmão. O meu irmão, ele fazia parte da criminalidade, ele deixou o ego do dinheiro que vinha fácil entrar sobre a vida dele, é aonde ele teve a soberba, achando que o dinheiro vinha fácil, e a mesa rodeada de bebida, de cerveja, de droga. E eu sempre pregava para ele, meu esposo sempre pregava para ele, uma porção de intercessão, orando pela vida dele, em prol da libertação dele. E num belo dia, no sábado, eu estava deitada e o Senhor me despertou na oração. Falou para mim, filha, levanta um clamor pela vida do seu irmão. E eu ali sem entender, falei, amém, Senhor. E ali eu dobrei o meu joelho, irmãos, eu lembro como se fosse hoje, ali eu dobrei o meu joelho. Eu escutei a própria voz de Deus, vou eu matar carne para salvar o espírito.
Vou eu matar a carne para salvar o espírito. E eu havia dito para o meu irmão, Deus ele está te dando um livramento, se posiciona, você é conhecedor da palavra do Senhor. E ali ele olhava para mim, não, está na hora não. Irmãos, no domingo, eu fui visitar o meu irmão para levar umas coisas para ele, que ele estava decidido a sair deste mundo do crime. E ali já não havia mais oportunidade para ele. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Ele olhou para mim e falou assim, hoje é meu último dia, não chora e não saia da presença do Senhor. Ali eu já olhei para ele, eu vi aquele olhar triste. Ali ele estava já disposto a querer mudar de vida, só que não tinha mais tempo. Deus ele já tinha decretado, já tinha falado que era a última oportunidade, e ele não tinha catado a última oportunidade que Deus tinha dado para ele. E ali, irmãos, ele foi para um setor chamado Vila Brasília, e no domingo, às 19h30, eu recebi a notícia. A minha irmã me ligou desesperada, com o celular na mão, e eu e a minha mãe ali, escutou o tiroteio pelo celular, minha irmã desesperada. Ali meu irmão levou 20 tiros. E ali para mim o mundo desabou, irmãos, porque não é fácil você ter que devolver 3 homens da sua vida para Deus, não é fácil. E ali, irmãos, no momento do meu luto, eu não recebi uma palavra de consolo, não recebi. Porque a gente tá vivendo um mundo muito difícil, ninguém está se sensibilizando mais com a dor do próximo, é raro ter. Ali dos próprios cristãos eu escutei, não, você está passando por luto porque você está passando por alguma coisa, você está no pecado, sei lá o quê. Foi isso que eu escutei. E para mim não foi fácil eu ter que devolver esses 3 homens da minha vida. Não foi fácil. Ali eu gemi, eu gritei, eu pedi Deus misericórdia. E o Senhor falava, ei, Deus te deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e ali eu parei de questionar Deus. Ali eu fui adorar. E Deus sempre falava para mim, você vai questionar ou você vai adorar? Eu adorei. Não é fácil você adorar no luto. Não é fácil você adorar em meio à prova. Não é fácil. É ali que Deus vê o verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Então, irmãos, para mim não foi fácil eu estar de pé hoje. Eu tive que passar por muita situação, irmãos. Chegou um tempo, irmãos, que eu não tinha nem o que comer em casa com meus filhos. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. No começo da minha caminhada, eu tive que dar chuchu para meus filhos. Não foi fácil. Para mim estar de pé hoje eu tive que passar por um processo. Tinha tempo, irmãos, que eu não tinha nem o leite para dar para os meus filhos. Mas o Senhor, Ele me sustentou. O Senhor, Ele segurou nas minhas mãos. Irmãos, assim, não foi fácil. Não foi fácil para me sair desse mundo do tráfico, foi difícil. Foi tudo muito conturbado. Mas o Senhor, Ele segurou nas minhas mãos. Ele viu que havia uma promessa sobre a minha vida. Ele viu que havia uma promessa sobre a minha casa. Aleluia, glória a Deus. Então, para mim, estar de pé foi todo um processo. Então, eu quero te dizer, você que está aí do outro lado, tem salvação para sua casa. Tem salvação para sua família. A qual o mundo olhava para esta mulher hoje e achava que era um projeto falido. A qual a minha própria família olhava para mim e achava que eu era um projeto falido. Falava, não, essa daí vai morrer com 15. Porque eu comecei a ir para o mundo do crime com 14 anos. A minha família olhava e falava, não, essa daí vai morrer, pode já marcar o funeral, que essa daí vai morrer, tá saindo, não sabe se vai voltar. Irmãos, ali daquele presídio, irmão, eu era possuída pelo diabo, irmãos. Ali, irmãos, eu levava tanta droga que eu ficava de cara comigo mesmo, tanto que eu estava possuída pelo inimigo. Porque o dinheiro fácil, a ganância do dinheiro, a ganância, aleluia, de ostentar. Porque eu gostava de ostentar quando eu estava no mundo do tráfico. Eu gostava de ostentar, eu gostava de vestir roupa boa, bebida. Era bagaceira. Aleluia. Mas Deus, Ele teve misericórdia da minha vida. Irmãos, até para a prostituição, o diabo, ele me escravizou para ir para a prostituição, irmãos.
para prostituição. Eu cheguei a vender meu corpo por causa de droga, que eu era viciada. Eu cheguei a vender o meu corpo por preço de banana em troca de droga, irmãos. Então esse Deus, ele liberta, esse Deus, ele transforma, esse Deus, ele muda cativeiro. Às vezes você está olhando para sua filha, você está achando que Deus, ele não tem saída, ele tem saída. E a saída é Jesus Cristo de Nazaré, ele liberta, ele transforma, ele restaura sonho, aleluia. Então não desista da tua casa, não desista dos teus filhos. Às vezes teu filho está viciado no mundo do crack, no mundo da cocaína, no mundo da maconha, da prostituição. Persevera na oração, eu estou de pé, aleluia, porque teve uma pessoa que perseverou para mim estar de pé hoje, aleluia, que foi a minha mãe, que hoje ela não é liberta, mas eu creio na libertação dela. Hoje ela faz parte de outra religião, mas ainda quando eu tiver força, eu estarei orando para que ela, aleluia, volte para a presença do Senhor. E hoje eu louvo a Deus pela minha vida. Hoje eu tenho meus filhos, aleluia. Hoje o meu prazer é fazer a obra do Senhor. Hoje o meu prazer, aleluia, é pregar, aleluia, para os moradores de rua, aleluia. Hoje o meu prazer, eu me entreguei verdadeiramente para Cristo. Então o que é que eu te falo, irmãos? Não desista, persista, porque o Senhor, ele tem o poder de salvar e libertar. Assim como ele me libertou do mundo do crime, do mundo do tráfico, aleluia, no mundo da prostituição, ele tem o poder de te libertar. Ele tem o poder, aleluia, de transformar a tua vida. Mas não impeça o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Porque eu mesma olhava para mim, eu não dava nada para mim. Eu olhava para mim e eu falava, não, eu vou me afundar porque não tem mais jeito para mim. Eu vou morrer sozinha, eu não vou ter filho, eu não vou ter família, eu vou morrer sozinha. Eu já tentei várias vezes atirar a minha própria vida, porque eu estava tão aprofundada no mundo do crime que eu tinha tentado mesmo tirar a minha vida. Aleluia. Mas não, mas havia uma promessa sobre a minha vida. E hoje eu estou de pé, para a glória de Deus. Fácil não foi, eu tive que passar por muita adversidade. Eu tive que passar por muita provação para me estar de pé. Mas eu louvo a Deus pela minha vida. Eu louvo a Deus pela a família que Deus me proporcionou hoje. Aleluia. E eu tenho passado por mais provação. Deus, ele me deu um filho. E eu recebi o diagnóstico há pouco tempo que meu filho é autista grau severo. Para mim não tem sido fácil. Talvez do outro lado aí tem mãe que tem filho autista, fica desesperada. Irmã, não fica desesperada não, profetiza na vida do teu filho, porque Deus, ele pode mudar esse diagnóstico. E o meu filho foi diagnosticado com autismo grau severo, foi diagnosticado com epilepsia genética, a qual ele vive dando crise convulsiva. O mês passado eu achei que eu ia perder o meu filho deu uma crise tremenda que teve que amarrar ele. Nós ficamos hospitalizados um mês no Hospital Agamap ali. Eu pensei que meu filho ia sair ali no caixão, porque no ano de 2023, eu ali, lá no Hospital Agamap ali, eu tirei meu filho no caixão. Então a gente que é mãe, a gente fica desesperada ali. Eu pensei, Senhor, será que eu vou trazer meu filho também no caixão? E ali eu fiquei muito desesperada. Aleluia, glória a Deus. Só que eu creio num Deus que tudo faz, no Deus que ele pode mudar o diagnóstico, no Deus que ressuscitou Lázaro, no Deus que faz além da medicina. Então, irmãos, eu tive muito motivo para me parar, eu tive muito motivo para me abandonar este Deus maravilhoso que hoje eu sirvo, Criador dos céus e da terra, esse Deus soberano, esse Deus magnífico. Eu tive 1000 motivos para me deixar de adorar este Deus. Eu tive 1000 motivos para mim deixar, aleluia, de servir esse Deus. Mas não. Só de Deus ter me libertado desse mundo do tráfico, desse mundo obscuro, deste mundo da prostituição. Eu já sou privilegiada. Porque, eu não vou mentir para vocês não, irmãos, eu achava que eu ia morrer, que eu era um projeto falido. Porque Deus, ele me deu muito livramento, irmãos.
Foi 7 livramentos que Deus me deu, era para me ter morrido há muito tempo. Só que Deus, ele falou, não, essa daí é minha, essa daí ela tem promessa, essa daí é escolhida. Não, essa daí eu vou lavar, eu vou remir, eu vou fazer um vaso na mão do Senhor. Então, irmãos, esse Deus, ele é maravilhoso. Esse Deus, ele é tremendo, esse Deus, ele é fiel, esse Deus, ele é maravilhoso. E ele tem o poder de libertar a sua casa. Ele tem o poder de libertar a sua família. Ele tem o poder de libertar o teu filho, o teu marido. Às vezes o teu marido está no vício do crack. Às vezes o teu marido está no vício, aleluia, do crime, do alcoolismo, seja lá qual for. Profetiza na tua casa, porque ele tem o poder de libertar. Ele tem o poder de transformar, aleluia. E eu creio, porque eu sou prova viva. Porque se fosse, aleluia, se não fosse Deus, irmãos, eu já tinha morrido. Mas Deus, ele é fiel, ele é especialista em mudar a história. A minha família mesmo olha para mim e fala, quem era a Aniele para hoje essa Aniele? Eles olhavam e falavam, não, essa daí, coitada, essa daí, daqui uns dias nós já pode já preparar o funeral. Eu lembrava que no tempo que eu ia no presídio, as visitas eram dia de domingo. Eu lembrava como se fosse hoje. Eu ia ali e a minha mãe falava assim, tá indo, tá, eu não sei se você vai voltar. Porque, irmãos, ali eu ia com as porções de droga tremenda. E eu falava, meu Deus, como é que eu tô conseguindo levar esse tanto de droga? E ali eu pude ver a mão de Deus, que Deus, ele sempre me guardando, eu ficava de cara, eu falava, eu levei esse tanto de droga e não caí até agora. Então ali eu pude ver a mão de Deus, ali eu pude ver os livramentos que Deus me deu. Então hoje eu paro e penso, tanto que o Senhor, ele foi maravilhoso na minha vida, tanto que o Senhor, ele foi tremendo na minha vida. Para quem não tinha nome, para quem não tinha identidade, para quem não tinha conduta, para quem não tinha caráter, hoje está no altar falando do amor de Deus. Hoje está fazendo a obra dele. O meu prazer, irmãos, é levar a palavra, não é para os crentes dentro da igreja. O meu prazer hoje é levar para essas pessoas que estão perdidas. O meu prazer é levar a palavra ali no Dergo, porque ali no Dergo é cheio de prostituta. O meu prazer é esse, de levar a palavra do Senhor para essas vidas que estão sedentas. E esse Deus, ele é maravilhoso. Eu só tenho que glorificar a este Deus maravilhoso. Em meio às lutas, em meio às provas, eu só tenho que adorar a este Deus maravilhoso que fez na minha vida, e eu creio que ele tem o poder de fazer na sua vida. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua vida. Você que vai ver esse testemunho, aleluia, acredite, persista e insista, porque ele pode mudar a sua história. Porque operando ele, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Eu creio que não há ninguém que vai impedir o agir de Deus na sua vida. Eu creio que não há ninguém que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Enquanto tiver esperança, ele irá fazer na sua vida. Só precisa ter fé. Só precisa abrir o seu coração. Porque, irmãos, para mim abrir meu coração foi difícil, não foi fácil. Irmãos, essa caminhada com Cristo minha foi terrível. Eu fui caluniada, eu fui machucada. Eu fui expulsa de ministério. Porque no começo da minha caminhada, irmão, foi um processo de libertação, irmãos, foi difícil. Eu manifestava os demônios. Então não foi fácil, irmãos. Os irmãos faziam chacota da minha cara, então ali para mim foi difícil, foi dolorido. Mas eu olhei para o alvo que era Cristo. Eu olhei para o alvo que eu queria a minha salvação. Eu não queria morrer sem a minha salvação. Porque da maneira que eu estava possuída pelo diabo ali, eu ia para o inferno. Então não foi fácil para me permanecer de pé. Foi difícil, foi doloroso. Eu tive que perder. Igual havia dito, que eu tive que passar pelo luto. Você ter que devolver os 3 homens da sua vida. Para Deus não é fácil. É só para quem suporta. E eu suportei. E é onde eu estou de pé hoje. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus me deu meus filhos. Deus me deu meu lar.
Deus me deu família. E hoje eu sento com a minha família, eles ficam privilegiados da grande mulher de Deus que eu me transformei hoje. Eles têm o prazer, eles têm a honra de falar: Pastora Aniele, eu louvo a Deus pela sua vida. A minha família mesmo, hoje eles ficam graciados com a obra que Deus fez na minha vida. A minha mãe hoje, ela me espelha bastante em mim. E eu fico muito feliz dela espelhar nessa grande mulher de Deus que hoje eu sou. E eu creio que Deus, ele vai libertar ela. Eu creio que Deus, ele vai tirar ela desse lamaçal, desse pecado, dessa religião que ela se encontra. Eu creio que Deus, ele vai libertar ela. Então, continua firme na oração, porque eu creio que Deus, ele pode fazer na sua vida. E nesta noite eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Eu quero profetizar a libertação sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre o seu esposo. Amém? Soberano Deus e eterno e glorioso Pai. Pai, nesta noite, Senhor, maravilhosa, desse dia, nessa tarde, eu não sei qual horário que vai ver esse testemunho. Pai, que através desse testemunho o Senhor possa libertar vida, vida que está aprisionada, talvez está aprisionada no vício do álcool, talvez está aprisionada no vício do crack, talvez está aprisionada, aleluia, na prostituição. Pai, liberta essa vida, transforma essa vida, reconstitui essa vida, restaura essa vida, Pai, aleluia, em nome de Jesus, Pai. Visita essa vida que está do outro lado, Pai, eu não sei como está o coração dessa vida, mas o Senhor sabe, assim, Pai, como o Senhor me resgatou, assim, Pai, como o Senhor me tirou daquele cativeiro, assim, aleluia, como o Senhor me resgatou daquele lamaçal, daquele mundo obscuro, Pai, eu creio, Pai, que o Senhor pode libertar essa vida, que o Senhor pode transformar, Pai, em nome de Jesus, Pai, visita esta vida, visita este homem, visita esta mulher, visita esta criança, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, dá força, Pai, dá ânimo, Pai, reconstitui tudo aquilo que o diabo tirou, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, guarda, Pai, o teu povo, Pai, debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque na tua palavra foi falada que agindo ele, quem impedirá? Pai, eu creio que não há ninguém que possa agir de Deus na vida desta pessoa, Pai. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, liberta, transforma, restaura. Pai, em nome de Jesus, visita a saúde desta mulher, visita a saúde deste homem, Pai. Ainda que o diagnóstico esteja decretado fim, o Senhor tem o poder, aleluia, de mudar o diagnóstico. Assim como o Senhor mudou o diagnóstico da minha vida, o Senhor tem o poder de mudar o diagnóstico dessa vida. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Pai, visita, Pai, esta vida nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, Pai. Pai, eu creio, Pai, no Deus do impossível. Eu creio, Pai, no Deus, aleluia, que vai além onde a nossa mão não alcança, Pai. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, a Ti. Até mesmo, ó Deus, pelas lutas. Até mesmo, ó Deus, pela batalha, Pai. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que através, ó Deus, deste testemunho, Pai, vida será liberta, vida será tirada deste cativeiro. Ai, Pai querido e Pai amado, aquela vida que estiver com depressão, Pai, arranca, Pai, em nome de Jesus, esta vida que estiver aprisionada, Pai, liberta, muda o cativeiro, Pai. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Pai, somos gratos, Senhor, a Ti, por até que o Senhor tem nos sustentado, em nome de Jesus.